Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Continuaremos nosso estudo de geometria analítica, analisando agora o caso de posições relativas de circunferências e retas. Dada então uma circunferência e uma reta, podemos ter três casos possíveis. O primeiro deles é aquele no qual a reta e a circunferência não têm pontos em comum. Nesse caso, dizemos que circunferência e reta são exteriores. O segundo caso é aquele no qual a reta e a circunferência têm um único ponto em comum. Nesse caso, reta e circunferência são chamados de tangentes. Finalmente, o terceiro caso é aquele no qual a reta e a circunferência têm dois pontos em comum, caso no qual dizemos que reta e circunferência são secantes. Mas em geometria analítica, o que nos interessa é, dado uma circunferência e uma reta, bem como suas respectivas equações, tratar tal problema do ponto de vista algébrico. Mas como faremos isso? Para isso, consideraremos a equação da circunferência, bem como a equação da reta. A partir da equação da circunferência, teremos condições de determinar as coordenadas do centro, bem como o seu raio. Sabendo-se agora essas coordenadas do centro, podemos calcular a distância do centro da circunferência à reta dada. E assim, comparando-se tal distância com o raio, poderemos dizer se tal reta e tal circunferência são exteriores, tangentes ou secantes. Caso circunferência e reta sejam exteriores, a distância entre o centro da circunferência e a reta será maior do que o raio. Por outro lado, caso reta e circunferência sejam tangentes, a distância entre o centro e a reta será exatamente igual ao raio da mesma. E, finalmente, se a circunferência e a reta forem secantes, a distância entre o centro da circunferência e a reta dada será menor do que o raio. Considere a circunferência de equação x menos 2² mais y² igual a 4. O centro da circunferência é o ponto de coordenadas 2 e 0, ou seja, x do centro é igual a 2, y do centro é igual a 0, assim como o raio dessa circunferência é igual a 2. Considere a reta de equação 2x menos y mais 1 igual a 0. Queremos determinar se tal circunferência e tal reta são exteriores, tangentes ou secantes. Para tanto, calcularemos a distância entre o centro dessa circunferência e a reta dada. De maneira que essa distância é igual à raiz de 5. Mas quando comparado com o raio da mesma, notamos que essa distância é maior do que o raio da circunferência. Logo, tal circunferência e tal reta são exteriores, ou seja, elas não têm ponto em comum. Seja agora a circunferência de equação x mais 3² mais y menos 4² é igual a 25. Para tal circunferência, o centro tem coordenadas menos 3 e 4, enquanto que o raio da mesma é igual a 5. Considere ainda a reta de equação 4x menos 3y menos 1 igual a 0. Mais uma vez, vamos determinar a posição relativa entre essa circunferência e essa reta. Calculamos então a distância entre o centro e a reta dada. E observamos que, nesse caso, tal distância é igual a 5, exatamente o raio dessa circunferência. Assim, concluímos que essa circunferência e essa reta são tangentes. Como tal circunferência e tal reta são tangentes, devemos agora determinar o ponto de tangência entre as mesmas. Para isso, a partir da equação da reta, escrevemos que y é igual a 4x menos 1 dividido por 3. Substituímos tal sentença na equação da circunferência para obter a seguinte condição: x mais 3² mais 4 vezes x menos 1 sobre 3 menos 4² é igual a 25. Desenvolvendo-se ambos os termos quadráticos e reagrupando os termos semelhantes, chegamos à seguinte equação quadrática: x² menos 2x mais 1 igual a 0. Tal equação tem, por soluções, dois valores reais iguais, x1 igual a x2 igual a 1. Substituindo-se tal valor de x na equação para a reta, encontramos que y é igual a 1. Assim, o ponto de intersecção entre esta reta e essa circunferência é o ponto de coordenadas 1 e 1. A seguinte figura mostra, no plano cartesiano,
a circunferência de centro menos 3 e 4 e raio 5 e a reta dada. P, o ponto de intersecção, exatamente aquele de coordenadas x igual a 1, y igual a 1. Um último exemplo considera a seguinte circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y quadrado igual a 16. As coordenadas do centro dessa circunferência são 2 e 0 e o seu raio igual a 4. Consideremos ainda a reta de equação 2x menos y igual a 0. Mais uma vez, queremos estudar a posição relativa dessa circunferência e dessa reta. Começamos calculando a distância entre o centro da circunferência e a reta dada. E notamos que, neste caso, tal distância é igual a 4 raios de 5 sobre 5, um número menor do que o raio. Portanto, concluímos que, nesse caso, circunferência e reta são secantes. Como no caso anterior, em que a reta e a circunferência eram tangentes, nesse caso em que reta e circunferência são secantes, também queremos determinar os pontos de intersecção entre a reta e a circunferência, que nesse caso serão 2. O procedimento é o mesmo. A partir da equação da reta, escrevemos que a variável y pode ser escrita como 2 vezes x. Substituímos tal informação na equação da circunferência e, após desenvolvermos tais expressões quadráticas, coletarmos os termos semelhantes, obtemos a seguinte equação quadrática: 5x² menos 4x menos 12 é igual a 0, a qual tem duas soluções, x1 igual a 2 e x2 igual a menos 6/5. Consequentemente, substituindo tal valor de x na equação da reta, encontramos que y1 é igual a 4 e que y2 é igual a menos 12/5. Ou seja, o primeiro ponto de intersecção entre tal reta e tal circunferência é o ponto de coordenadas 2 e 4, e o segundo ponto de intersecção, menos 6/5 e menos 12/5. No plano cartesiano, podemos ver explicitamente tal situação. A circunferência de centro 2 e 0 e raio igual a 4, a reta dada y igual a 2x e os pontos de intersecção desta reta com a circunferência, o ponto P de coordenadas 2 e 4 e o ponto Q de coordenadas menos 6/5 e menos 12/5. E assim encerramos esse encontro que discute a posição relativa de uma reta e de uma circunferência. Vamos ainda abordar mais alguns aspectos da circunferência nos próximos encontros. Um grande abraço a todos, boa sorte e até lá.